A gente vai falar de um assunto aqui que já se comentou no início do programa e sempre a gente acaba levando para isso quando a gente fala de política das coisas atuais que estão acontecendo no Brasil. Vamos falar da terceira via, porque tem defensores do maringaense Sérgio Moro tentam convencer o ex-ministro, ex-juiz também a disputar a eleição presidencial no ano que vem. Né? A campanha já é batizada de Moro 22 contra o sistema. E aí, para falar de tudo isso aí, porque Moro seria uma alternativa, né, ao presidente Bolsonaro e também ao ex-presidente Lula. Nesse caso, existe pelo menos um ponto em comum entre Lula e Bolsonaro. Os dois criticam essa terceira via para as eleições do ano que vem. Para Lula, a terceira via é uma invenção de partidos que não têm candidatos. Para Bolsonaro, os candidatos que se apresentam como alternativa não conseguirão atrair simpatia. Vamos aqui rapidamente. O Bolsonaro disse nessa semana o seguinte, abre aspas, não existe terceira via nas eleições do ano que vem, e ele reconheceu que a disputa está polarizada entre ele e Lula. Para Bolsonaro, os candidatos que tentam se apresentar como alternativa não vão deslanchar. E aí ele fala de passagens bíblicas, né, que a pessoa tem que ser quente ou fria, no caso ele está se referindo a ele e ao Lula, os outros todos são mornos. E o presidente Lula, numa declaração no Twitter, disse que a terceira via é uma desculpa e uma invenção dos partidos que não têm candidato. Ele questionou ainda o termo polarização para definir o cenário de candidatos da democracia e o do fascismo. Fernando Tupan, agora sim nós vamos falar dessa história toda de polarizar, de terceira via. Eu discordo dos dois aqui, pré-candidatos, presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula. Eu acho que uma terceira via seria muito saudável. E essa terceira via deve aparecer nos próximos meses, Paulo Caetano. A gente torce para que seja o Sérgio Moro, assim. Mas algumas coisas assim me deixam com a cabeça matutando. Será que o Sérgio Moro consegue dirigir o Brasil, assim, sendo tão Caxias como ele é? É meio difícil, que o Congresso, você vê. O Bolsonaro fez a mesma coisa que o Lula e a Dilma fizeram, abriram o cofre para o pessoal do Centrão e o Centrão dominou. Há quantos anos está dominando o Centrão, está dominando a política desse país? Então, e eu espero também que nos próximos meses nós tenhamos uma mudança na lei eleitoral que vai ser justamente qual? Evitar que os pequenos partidos cheguem ao poder e os candidatos que tenham chance disputem as eleições. Então, o Brasil precisa de muito mais de uma terceira via do que os mesmos. Veja só, de um lado você tem a política que você odiou durante anos, que você viu o mal que fez para a nação, assaltando os cofres públicos, que o PT fez exatamente isso nos 16 anos. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu fui um petista até o Lula assumir. 6 meses depois, meus amigos contando o que acontecia lá em Brasília, eu peguei e joguei fora porque meu mundo caiu. Vai, Luiz Neto, quer falar? Você gosta Paulo. tanto? Ó, vamos lá, vou pôr o cenário para você, porque você não estava prestando atenção no que o Fernando Tupan falou. Sim. O Centrão tá dominando, nós temos polarização, tem polarização sim, entre Lula e Bolsonaro, cada um puxa para si a responsabilidade e tenta descredibilizar uma terceira via. Que aparentemente tem muita gente que quer que o ex-juiz Sérgio Moro faça essa vez. Paulo, já se cogitam vários cenários, né? Inclusive que o Mourão não seja o próximo vice do Bolsonaro e que ele possa compor com Sérgio Moro nessa possível chapa. Eu acredito que vai acontecer. Cogitado em Brasília. Bolsonaro e Moro? Não. Mourão e Sérgio Moro. Sérgio Moro como presidente, Mourão a vice. Isso aí já é cogitado em Brasília. É o PSDB que é Moro. Então, assim, o que eu queria dizer? Isso aí vai me lembrar muito a eleição de Maringá. Por quê? De Maringá tinha um candidato favorito que estava no governo e outros N candidatos. A gente sabe que quanto mais candidatos é melhor para quem está no poder, né? Porque divide
ali uma certa votação e quem está no poder acaba saindo. Mas eu chamo a atenção, eu não acredito muito em pesquisa, né? Porque as pesquisas foram totalmente na contramão do resultado das últimas eleições. Mas eu vou falar de manifestação popular, né? Quando a gente fala em manifestação popular, a gente vê a diferença dos protestos a favor de um lado e a favor do outro. Então isso já resume muito do que eu quero dizer aqui, isso já resume, as urnas vão definir, está muito cedo, quem trabalha no meio político, quem conhece o meio político, sabe que está muito cedo para definir qualquer cenário e apontar qualquer candidato. Tem pessoas tentando se viabilizar, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o próprio Sérgio Moro, acredito que dispute. Há uma insistência do senador Álvaro Dias muito grande para que o Moro se filie no Podemos e seja candidato à presidência da República, dá outra visão para o partido também, tem vários interesses políticos por trás disso. Mas o que eu quero dizer, Paulo, a via, com certeza, ela pode se consolidar, mas acredito eu que vai ficar entre o PT e Bolsonaro. Agnaldo Vieira. Sérgio Moro seria um grande candidato com uma grande densidade eleitoral se não tivesse entrado no governo Bolsonaro. Isso deixou gente contrário ao governo Bolsonaro contra o Moro, e a forma com que o Moro saiu deixou a turma que é Bolsonaro contra o próprio Moro. Então ele acabou, ao entrar, estragando a biografia dele, e hoje, se ele estivesse à frente ainda da Lava Jato como juiz, a Lava Jato talvez não estaria tão desfacelada, e ele ainda seria uma pessoa mais conhecida. Super Moro. Porque ele não é conhecido do grande povão, que é o povão que elege qualquer pessoa nesse país. E ele não era ainda conhecido dessas pessoas. E agora, nem juiz, nem ministro e nem nada, não vai adiantar numa campanha aí de 6 meses querer lançar o nome dele. Seria um bom nome, mas não tem essa densidade eleitoral. Acho que não há tempo para deixá-lo conhecido nesse sentido. As eleições, alguém comentou aqui um dos nossos ouvintes que acabou passando, mas que o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro, né? As eleições devem caminhar, se o Lula até lá estiver elegível, vão caminhar nesse sentido, né? Com esses dois nomes, uma coisa que dá para cravar é que teremos segundo turno.